Nós vamos ler um versículo, que é o primeiro versículo, e depois nós vamos para o capítulo de número 8, logo em seguida. Diz assim, Josué 7, 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Capítulo de número 8, verso 25 e 26. Diz assim: E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000. Todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Amém? Feche seus olhos rapidamente. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em tua casa, para te louvar, para te adorar, para render graças ao teu nome e para te bendizer, Senhor. Nós, Senhor, somos gratos a ti, porque tu tens sido nosso sustentador. Se o Senhor tirasse a sua mão de nós, nós já teríamos perecido, morrido. Mas se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido. Te damos graças, Senhor. E eu, nesta noite, Senhor, estou com muito temor e tremor diante de Ti, ó Deus. Como sempre tenho quando vou trazer a Sua palavra, Senhor. Porque eu sei o peso da responsabilidade, Senhor, daquilo que é confiado. Peço a Ti misericórdia para que o Senhor use a minha vida para abençoar a Tua igreja. Que o Senhor nos exorte, nos console, nos edifique, nos renove, nos fortaleça. Que a Sua palavra seja como João em Apocalipse diz, doce como mel ao nosso paladar. Senhor, traz vida, traz cura, traz libertação, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Que o coração de toda a tua igreja, incluindo eu, esteja aberto para ouvir a tua palavra e seguir aquilo que for falado, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado desde hoje até o dia da eternidade. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Todos podem tomar seu assento. Irmãos, hoje eu vou ministrar praticamente a história desse conflito que houve entre Israel e a cidade de Ai. Nome bem sugestivo, Ai. Antes disso, só voltando à história, Josué foi o homem que Deus escolheu para liderar o povo a partir do Jordão. Da travessia do Jordão para frente, quem iria liderar o povo era Josué. Moisés tinha libertado o povo de Israel do Egito. O profeta Oséias, ele citando esse momento da história, diz: quando Israel era menino, eu o chamei, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus tratava o povo de Israel como seu filho, que ele resgatou com mão forte e poderosa do Egito, e que lhe fez promessas de que eles alcançariam uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, que era a terra da promessa de Deus para aquele povo. Aquele povo que foi chamado não era um povo guerreiro. Naquela época, o povo de Israel era escravo no Egito, então eles trabalhavam muito com as construções do Egito e os serviços em geral do Egito. Agricultura, preparação de tijolos, enfim, essa parte. Eles não estavam preparados para a guerra. E em Canaã eles precisariam estar preparados para guerrear. Você vê que eles não eram preparados tanto que quando Deus tira eles do Egito e vai levá-los para a terra prometida, ele fala: eu não vou levar vocês por esse caminho para que vocês não vejam a guerra e desanimem o coração.
Porque Deus conhece o coração do povo. Deus conhece o coração dos seus. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a nossa disposição, as nossas forças e também as nossas limitações e as nossas fraquezas. E Deus nunca vai nos jogar em uma situação para a gente desanimar, para nós cairmos, para nós sermos destruídos. Quando o Senhor nos coloca na provação, no fogo da fornalha, é para nos purificar, é para tirar o melhor de nós, é para nos aperfeiçoar para toda boa obra. Então Deus não levou o povo de Israel pelo caminho de guerra. E Deus operou gloriosamente. Deus destruiu um exército sem eles levantarem uma mão. O exército egípcio, que era o maior exército da época, foram atrás deles, pereceram todos no mar. E o povo de Israel passou pelo meio do mar como se fosse em terra seca. Amém. Porque Deus é poderoso para libertar. Amém. Só que o povo ele começa a reclamar, a murmurar, tem muitas situações de se levantarem, até o momento que Moisés manda espias para a terra de Canaã. Os espias voltam e trazem um relatório. Esse relatório, todos os espias falam, a terra é muito boa. A terra mana leite e mel, tudo que planta colhe, é um local muito bom. A promessa de Deus é muito boa. Só que tem muitos desafios. 10 dos espias falaram, os inimigos são muito grandes, os inimigos são muito poderosos, os inimigos são imbatíveis. Eles são grandiosos aos nossos olhos, nós nos olhávamos como gafanhotos, e aos olhos deles nós éramos gafanhotos também. Então nós éramos muito pequenos para alcançar aquela promessa, e o povo começa a murmurar, a reclamar, e Josué e Caleb se levantam e falam, não façam isso, Deus vai nos dar essa terra, esse povo que é exércitos poderosos, que são exércitos poderosos, eles são o nosso pão. Deus está conosco. Deus não está no meio deles. Nós vamos vencer. Só que a voz do desânimo é sempre maior. Tinha 10 contra 2. Desânimo dos 10 passou para todo o povo e todo o povo desanimou. E começou a murmurar e começou a reclamar. Aí Deus falou, eu vou destruir todo o povo. Moisés e Arão rogaram e falaram, Senhor, não faça isso. Perdoa o povo. E aí Deus fala, já é a 10ª vez que eu estou perdoando o povo. Às vezes a pessoa acha que Deus não sabe contar. Sobre a mesma coisa, murmuração. 10ª vez que eu perdoo o povo. Falou, esse povo, eu vou perdoar o povo, não vou destruí-los agora. Mas esse povo não entra mais na terra prometida. Aquele povo tinha promessa. Deus libertou eles para alcançar a promessa. Mas a murmuração fez com que eles perdessem a promessa. Eles não herdaram a promessa de Deus, que era a terra de Canaã. Então, Deus me fez uma promessa, eu posso viver de qualquer jeito, posso falar qualquer coisa, posso reclamar contra Deus, e Deus vai cumprir porque Ele fez a promessa. Ele é fiel à palavra dele. Não se pode brincar com as coisas. Deus é paciente, só que Paulo ele diz, considera a bondade e a severidade de Deus. Tem hora que Deus traz promessas, renova promessas, lembra. Mas tem hora que Deus fala, até aqui foi, a partir daqui acabou. Foi o que Deus falou ao povo. A partir de agora, todo esse povo vai perecer no deserto. Pode começar a dar a volta no deserto. E quem iria entrar na terra prometida? Arão, Moisés, Josué e Caleb. Os 4. Só que aí passou mais algum tempo. E o povo voltou a murmurar. E Deus falou para Moisés, falou, você vai lá, fala a rocha, que a rocha vai dar água. Moisés foi, chamou os anciãos, brigou com o povo. Deus não falou para ele brigar com o povo. E ele estava num momento ruim, porque a irmã dele tinha morrido um pouco antes. Aí ele falou, então eu posso desabafar com todo mundo. E reclamo. Vocês estão sendo assim, eu estou suportando vocês. E tal. E ao invés dele falar rocha, ele bate na rocha. E bate 2 vezes, e sai água, e o povo bebe água. Ele conseguiu o resultado.
Aquilo que ele queria aconteceu, veio água, saiu água da rocha. O povo estava feliz, estava todo mundo feliz, tudo resolvido. Aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, vamos conversar. Você e Arão. A partir de agora, vocês também não entram na terra da promessa. Só vai entrar Josué e Caleb. Porque esse momento era para eu me santificar no meio do povo. O que vocês fizeram não foi isso. E aí Moisés falou: não, eu vou falar com Deus. Começou a falar com Deus. Falou: Senhor, Senhor. E Deus falou: sobre esse assunto, não vou falar mais com você. Amém. Então existem coisas que Deus olha e fala: ó, sobre esse assunto, acabou. Não temos. E Josué, e Moisés prepara Josué. No meio do povo, no meio, vai preparando. Falou: Josué, vocês vão entrar. O povo agora é outro. O povo já cresceu, eles já são mais voltados para a guerra, para a batalha, preparados, porque eles já enfrentaram guerras. É um povo que está com uma expectativa enorme de alcançar a promessa. Porque os pais dele não iriam alcançar. Eles falaram: filho, nós não vamos, porque nós erramos. Mas vocês vão entrar na terra da promessa. Então era um povo que estava bem animado para alcançar aquele local. Um povo que estava feliz. Não viram tantos milagres quanto o povo que saiu do Egito. Mas era um povo que estava desejoso pela promessa de Deus. Para alcançar aquilo que Deus prometeu. Eles atravessaram o Jordão se abriu. No momento de cheia, ele se abriu. E todo o povo passou. Renovar a aliança com Deus, diz no capítulo 4, 5, 6. Eles renovaram a aliança com Deus com a circuncisão, porque a maior parte do povo não era circuncidado. E depois eles têm o desafio, o primeiro desafio que já era o maior. Eles enfrentam a maior das cidades da época, lá em Canaã, que era Jericó. Como o William pregou aqui o ano passado, o muro de Jericó daria para passar um carro, andar um carro por cima. Tamanha grossura, um carro, um caminhão. Era um muro que tinha um comprimento muito grande. Era um muro muito alto para se derrubar, para se pular. Eles não tinham como vencer. Eles estavam vindo do deserto. As armas dele não eram fortes o suficientes para vencer. Aqueles povos eram mais preparados do que eles para a guerra. Porque ali era um local cheio de conflito, de guerras. Muitos povos dividiam aquele território. Havia muitos conflitos. E eles dependem de Deus. E Deus dá uma direção e fala: vocês vão rodear. Eles rodeiam a cidade, rodeiam a cidade, rodeiam a cidade. E aí, no 7º dia, 7 voltas pela cidade. E eles dão um grito e o muro cai. Amém. Eles só obedeceram aquilo que o Senhor falou. Quando chegar, grita. O muro vai cair. O muro caiu diante dele. Eles viram o muro caindo. Eles não precisaram colocar a mão. Eles não precisaram chutar nada. Não precisaram jogar nada. O muro caiu por si. Deus derrubou as fortalezas de um dos maiores impérios da época. Aleluia. E eles entraram e destruíram todas as coisas, só que Deus tinha falado algo. Deus falou: desta cidade vocês não vão retirar nada, porque tudo que há nessa cidade é anátema. Deus estava consagrando para si, por assim dizer, todos os itens, tudo que tinha naquela cidade. A gente pode entrar no porquê seria isso, porque era primícias da terra que Deus queria, enfim. Deus falou: vocês não toquem nada, não levem nada, não peguem, destruam tudo que tiver lá, destruam. É tudo anátema, é tudo maldição. E eles entram lá e destroem tudo, destroem toda a cidade. E aí você lê no capítulo 6, verso 27, que o Senhor era com Josué. E a sua fama correu longe, a fama dos povos, os povos temeram por causa daquela vitória grandiosa. Falaram: é Deus que está no meio desse povo. Só que aí, como nós lemos, tinha um homem que cometeu um erro. E por causa desse erro, que é a história que eu vou trabalhar hoje,
Eles perderam uma batalha para uma cidade, vamos colocar assim, infinitamente menor do que aquela que eles venceram, que é a cidade de Ai. Eles venceram uma cidade grandiosa, poderosa, e eles perderam por uma pequena cidade. Então eu vou trabalhar quais foram os erros que eles cometeram, quais foram as consequências desses erros, o que eles fizeram para voltarem ou para se consertarem e o que levou a isso no final. Essas 4 coisas. Primeiro, quais foram os erros do povo de Deus? O povo de Deus pecou no anátema, como nós lemos no verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deus falou para o povo, não pega nada daí, não pega nada, por quê? Porque tudo isso é consagrado. Mas um homem olhou e falou, eu vou pegar isso, porque isso é vantajoso. Isso pode acontecer na nossa vida. Deus fala, não faça isso, não vai para esse lugar, não frequenta esse ambiente, não conversa com essas pessoas, não faz isso, porque isso não vai ser bênção, mas ele achou e falou, vai ser vantajoso. Nós podemos olhar e falar, vai ser vantajoso. Ele ia ter um ganho com aquilo. Não era tão importante para Acã obedecer aquilo que o Senhor tinha falado. Deus que deu a vitória. Deus que ganhou a batalha ali. Amém. Era somente eles seguirem. Mas ele olhou e falou, não, isso é muito vantajoso. Como Saul, quando ele enfrenta os amalequitas, Samuel fala, destrói tudo. E ele pega o melhor do rebanho e leva. E Samuel fala, por que você fez isso? Não, porque nós vamos sacrificar para o Senhor. A pessoa fazer algo errado, ilícito, e falar, eu vou dar o dízimo. Eu vou roubar o banco e eu vou dar o dízimo. Como se Deus fosse aceitar. Irmãos, que Samuel disse, não tem tanto prazer o Senhor em sacrifício quanto que se obedeça a sua palavra, porque é mais importante obedecer do que sacrificar. Para Deus vale mais você seguir a orientação dele do que você sacrificar as coisas. Mais vale para Deus eu seguir aquilo que ele falou do que eu vir aqui e ficar pulando, e ficar rindo, e ficar... Para Deus vale mais eu seguir a vontade dele. Quando nós seguimos a vontade de Deus, nós nos alinhamos, como a irmã Nair falou aqui. Nós nos alinhamos com a vontade do Senhor e as coisas vão seguindo. Mas quando nós estamos fora, não importa se a gente faça sacrifício. Não importa. Para Deus não importava o que Acã fizesse com aquilo. Aquilo já era uma quebra do que o Senhor tinha falado com eles. Deus pede para que a gente, para que nós todos como igreja, para que eu venha a obedecê-lo. Amém. Venha a obedecer aquilo que ele diz na palavra. Ele diz que as nossas palavras têm que ser agradáveis, temperadas com sal, sabendo o que dizer quando convém. Eu tenho que ser sábio quando falar, como falar, com quem falar. Aleluia. Tem que ser sábio como agir. Tito, na carta de Tito, Paulo fala 4 vezes para os irmãos se aplicarem às boas obras. Ele fala, essas coisas são boas e úteis aos homens. Você fazer aquilo que é bom. É a palavra de Deus, é a palavra que traz vida. Mas Acã achou e falou, não, eu vou ter ganhos. Eu vou ganhar. Se eu fizer o que Deus está falando, eu vou perder. Já parou para pensar nisso? Se eu obedecer a Deus, nos princípios eu vou estar perdendo. Eu vou estar perdendo a chance de usufruir de prazeres. Se eu esperar em Deus. Porque eu não sei quanto tempo Deus vai demorar. Aí entra a história como se fosse Abraão. Deus falou, eu vou te dar um filho. Abraão falou, então eu vou ajudar o Senhor, Deus. Eu vou chamar uma outra pessoa
ela vai me ajudar, barriga de aluguel, já em Gênesis. Você vê. E você vê o problema que deu. E até hoje nós vemos o problema que deu. Porque Deus não precisa de ajuda, irmão. Amém. Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Aleluia. Deus precisa que nós confiemos nele. Amém. O povo podia confiar, era Deus que estava agindo. Desde o Egito, da libertação até aquele momento, era a mão de Deus sobre o povo. Eles podiam confiar que Deus iria prover todas as coisas. Não teve dia que faltou pão, a roupa não gastou no deserto. Eles tinham uma nuvem que cobria para não vir muito calor, fogo à noite para esquentar. Aleluia. Confiar em Deus, que Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Não coloque a mão naquilo que Deus não prova. Não queira dar uma ajuda para Deus. Eu vou te ajudar, Deus. Deus é autossuficiente. E Ele tem um tempo para todas as coisas. Aquele era o tempo do povo santificado. Qual foi o segundo erro? Eles confiaram na sua própria sabedoria e análise. Você vê no verso 2 e verso 3 que Josué enviou espias para Ai. Falou, olhe, subam lá e espiem a terra. Eles subiram e espiaram a terra. Voltaram e disseram, não suba todo o povo, subam alguns, 2.000, 3.000, para ferir. Não vamos cansar o povo porque são poucos os nossos inimigos. Eles olharam e falaram, vamos confiar na nossa estratégia. Deus nos ajudou a derrotar Jericó, mas aqui é uma cidade pequena. A gente precisa de confiar, conversar com Deus, orar, buscar, clamar, pedir uma direção, uma orientação, ler a palavra. Não! A gente sobe com 2, 3 mil, a gente resolve a situação. É quando a pessoa ela olha e fala, vamos analisar o cenário. Como é que as pessoas estão fazendo para as igrejas crescerem? Vamos analisar, ler, anotar e vamos seguir as mesmas coisas. Porque vai dar certo. Vamos analisar o que está sendo feito na área tal de trabalho. Porque se a gente analisar tudo e fizer, vai dar certo. A pessoa ela está confiando na sua própria sabedoria. Ela está confiando na sua própria estratégia. Ela não está dependente de Deus. Não quer dizer com isso que Deus não tem estratégias, que Deus não dá estratégias. Porque Deus dá estratégias, como Deus deu para o povo. Mas a confiança do cristão, do salvo, tem que estar em Deus. Amém. Antes de si mesmo. Ele não tem que buscar as estratégias para depois falar com Deus. Ele fala com Deus e busca as estratégias. Ele confia em Deus, nos seus planos. O texto que foi lido na quinta-feira pelo pastor Cristiano, Provérbios 16, confiar ao Senhor. Porque os nossos planos, como diz o texto, não podem se frustrar. Os planos de Deus, não. Os planos de Deus não se frustram. Deus não falha naquilo que Ele faz, naquilo que Ele realiza. Mas quando nós tentamos usar as nossas estratégias, as coisas não dão certo. Porque a gente está confiando muito em nós, pouco em Deus. Eles confiaram na sua própria estratégia. Vamos analisar. Tem alguma coisa errada em você analisar? Que eles fizeram? Não. Estratégia de guerra. Tem alguma coisa errada com o conselho que eles tiveram, a sabedoria? Não. Estratégia de guerra. Mas eles não consideraram em buscar a Deus para saber se a vida deles com Deus estava tudo ok. Se tudo com o povo, com relação a Deus, estava tudo bem. Porque eles não venciam por si. Eles venciam pelo nome do Senhor. Aleluia. Para que o nome do Senhor fosse conhecido entre todos os povos. Nós somos chamados por Deus não para que nós sejamos conhecidos, mas para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido em todos os lugares. O povo confiou na sua própria estratégia. Qual foi o outro erro? Eles subestimaram os inimigos. Verso 4 e 5, começo do 5. Assim subiram lá o povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram desde a porta até Sebarim, ferindo-nos na descida. Eles subestimaram o inimigo. Eles falaram, o inimigo parece que está pequeno, vamos com poucos.
Irmão, nós não podemos subestimar o nosso inimigo. O nosso inimigo não são as pessoas. Tá? Nosso inimigo é Satanás. É o adversário. Satanás quer dizer adversário. Aquele que luta contra nós. E Paulo ele diz em 2 Coríntios, nós não ignoramos os seus ardis. E eu estava vendo um pastor comentar sobre esse texto, sobre o termo ardis. Ele fala, ardis pode ser traduzido como isso, como estratégias. Nós não ignoramos as estratégias do diabo. Não ignore as estratégias do diabo. A palavra de Deus nos traz sabedoria para sabermos quais são as estratégias do diabo. O que ele usa para que nós venhamos a cair. Agora, se nós estamos firmes, alicerçados em Deus, pode vir os ardis, porque a nossa fé em Deus, a nossa confiança no Senhor, nos deixa inabaláveis. Eles subestimaram, falaram o inimigo é pequeno. Às vezes as coisas parecem pequenas. Com certeza você já ouviu essa expressão, era uma conversa inocente. Era uma situação inocente. Eu nunca pensei nisso. Tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio. São coisas pequenas, são coisas sutis, que entram no coração da pessoa, que entra na vida da pessoa, que faz com que ela caia. Eles não caíram diante de um exército grandioso como Jericó, uma cidade poderosa, mais poderosa da região. Eles caíram diante de um pequeno povo. A maior parte da cidade eram mulheres e crianças que não guerreavam, e eles perderam. O exército de Israel era infinitamente maior, mais de 600 mil de pessoas, perderam com um exército de 4, 5 mil pessoas, colocando muito. Por quê? Porque eles subestimaram. Não subestime o inimigo das nossas almas, o diabo. Ele traz esfriamento, ele traz distração, ele traz preocupações, ele traz ansiedade, ele traz desespero, ele traz tristeza, ele traz frustração, ele traz decepção, ele traz amargura para a nossa alma. Nós precisamos colocar o nosso coração em Jesus, amém, no Senhor, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá graça para suportarmos todas as situações. Foi o terceiro. Quarto erro, eles quebraram a aliança com Deus. Verso 11, é Deus falando, Israel pecou e transgrediram o meu concerto ou aliança que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, também furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Eles quebraram a aliança com Deus. Irmão, não foi um erro, por assim dizer, da nação. Foi um erro de uma pessoa que afetou a nação inteira. Às vezes a pessoa ela fala assim, não, meus erros têm só a ver comigo. Aquilo que eu faço só diz respeito a mim. Isso não é uma visão cristã. Porque os nossos pecados geram consequências nas vidas de outras pessoas. Algo que um homem, pai de família, uma mãe de família faz como pecado, como erro, afeta a família toda. Afeta a igreja. Afeta o local de trabalho. Afeta tudo. A gente não existe isso de eu vou pecar independente, ninguém vai sentir nada. Um homem pecou, Israel inteiro perdeu. Um homem pecou, porque todo o povo era aliançado com Deus. Todos nós aqui temos uma aliança. Amém. Por Jesus Cristo. Então, quando acontece de uma parte do corpo sofrer, como diz Paulo, todos nós sofremos. A gente sente.
Você vê as orações dos homens de Deus no Antigo Testamento, ele fala, nós pecamos, nós erramos, como Neemias. E qual foi o pecado de Neemias? Ele fala de geral, eu estou dentro, eu estou incluído. Isso, Daniel, na oração dele, ele fala, nós pecamos. E a Bíblia não fala de um pecado de Daniel. Mas ele sabia que ele também pecava, ele precisava confessar a Deus. Então, irmão, eles quebraram a aliança com Deus. O que garantia a vitória para eles não era o ânimo deles. Eles podiam estar muito animados, mais ou menos animados, eles venciam. O que garantia a vitória deles era a aliança com Deus. Amém. O que nos garante a vitória é a nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós quebramos essa aliança, a gente sai, a gente fica fora. A gente começa a depender, nós começamos a depender de nós mesmos. Deus avisa, o erro foi, vocês quebraram a minha aliança. E furtaram. Furtar é diferente de roubar, porque furtar ninguém vê. Então não foi algo visível. Não foi algo que todo mundo soube. Todo mundo do arraial ficou sabendo, aquele ali é o que pegou. Ninguém sabia. Ninguém ali do povo sabia. Deus sabia. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece você. Deus conhece. Deus conhece cada um de nós. Aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós pensamos. Como nós agimos. Ele sabe. Salmo 139, o salmista diz, ele conhece o meu assentar, o meu levantar, ele sabe as palavras da minha boca, antes mesmo que elas saiam, sem que eu tenha falado nenhuma delas. Ele conhece todas as coisas, ele sabia que tinha no meio do povo alguém que estava em pecado, que retirado o maná. Ninguém mais sabia. E tem uma coisa, irmão, nosso Deus, ele não gosta muito de segredo. Nessa área de pecado. Geralmente ele expõe as coisas. Quando a gente peca, a gente fala, não, vou guardar em segredo isso, vou pedir perdão no meu coração. E aí está tudo resolvido. Deus, ele traz à luz as coisas, porque Deus é luz. Amém. E aqueles que andam com Deus, andam na luz. Amém. Então a gente não brinca com as coisas. A gente vem com muito temor. Temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades, pecamos, nós confessamos, pedimos perdão, nos arrependemos. Vida cristã é isso. Agora, quando a pessoa ela começa a esconder as coisas, ela não fala para ninguém, ninguém sabe. Talvez a esposa de Acã não sabia, os filhos não sabiam, nenhum soldado sabia, porque se visse ele pegando, ia repreender ele. Ninguém viu aquilo acontecer. Deus viu. Deus falou, nós vamos trazer à luz essa situação. Deus traz à luz as coisas. Seja verdadeiro. Amém. Seja íntegro diante de Deus. Aleluia. Não queira esconder as coisas. Não queira fazer as coisas em oculto. Lucas 12:3 diz, aquilo que é falado em oculto será proclamado nos telhados. Não é brincadeira. É melhor nós vivemos na luz. Porque na luz a vida, na luz a saúde, na luz a libertação, na luz o Espírito de Deus dá graça, na luz o poder de Deus se manifesta, na luz aquilo que é espiritual começa a se manifestar, é na luz que as coisas acontecem, é na verdade. Nós somos chamados para viver na verdade. Esses foram os 4 erros que o povo cometeu. Quais que foram as consequências? O coração do povo se derreteu. Verso 5 diz, final do verso, e o coração do povo se tornou como água. Você imagina um povo inteiro, um exército inteiro, todo mundo desanimado. Todo mundo triste. Todo mundo abatido. Coração do povo que estava animado com a vitória, com aquilo que eles ganharam, com aquele triunfo grandioso contra Jericó. Acabou tudo. Acabou toda a emoção. Isso é uma das consequências que os erros acontecem. Qual é a segunda? Eles ficaram prostrados em terra. Verso 6 diz que Josué rasgou
e se prostrou em terra sobre o seu rosto. Você vê que Deus fala para ele no verso 10, o Senhor disse a Josué, levanta, porque está prostrado assim sobre o seu rosto. O erro dele deixou ele prostrado, caído, derrubado. A consequência foi que ele ficou derrubado, o povo estava derrubado por causa daquilo que tinha acontecido, por causa da derrota, por causa de tudo que estava acontecendo. Eles ficaram derrubados, desanimados, caídos. Qual foi a terceira consequência? Verso 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigados o anátema do meio de vós. Deus não era mais com o povo. Deus desamparou o povo. A pessoa fala, não, é tranquilo. A gente vive na graça. Graça é negócio. Beleza. A graça é uma bênção. A graça, como diz o pastor Luciano Subirá, é uma força capacitadora, primeiro, que nos livra das consequências ou da condenação do pecado, que seria o inferno. Nós somos salvos pela graça, Efésios 2:8. E segundo, a graça nos dá poder, ou nos capacita para vencer o pecado. Amém. A graça de Deus opera assim. Ela não opera para nós vivermos de uma forma totalmente largada e depois ficar, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Não é para isso que serve a graça. A graça de Deus ela nos dá poder para dizer não. Amém. Não faço, não vou, não quero. É a graça de Deus operando por nós. Amém. O povo ficou desamparado por Deus. Deus falou, eu desamparei vocês por causa disso. Os erros, as consequências, e agora sim, os passos para a restauração. E não basta a gente saber só, eu errei, e ele está vivendo as consequências. Nós temos que saber como é que nós podemos voltar para a vontade de Deus. Como é que nós podemos voltar para a presença, atrair a presença do Senhor novamente para nós. Primeiro, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Verso 6. Ele se prostrou sobre o seu rosto perante a arca até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. Josué se humilhou, mostrou dependência de Deus. Você quer ser restaurado por Deus? Mostre dependência dele. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Eu confio em Ti. É o Senhor que faz, é o Senhor que age. Eu preciso da Tua ação, da Tua intervenção. Eles se humilharam, eles não estavam preocupados com a reputação de serem um povo que venceu. Não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados em restaurar relacionamento com Deus, em buscar ao Senhor, em clamar por aqueles que eram da família deles. Eles falaram, nós vamos nos lançar na presença de Deus. Nós somos salvos, nós somos chamados por Deus. Nós precisamos lançar a nossa vida diante do Senhor. Falar, eu preciso de Ti. Me ajuda, Deus. Me socorre, Senhor. Eu preciso da Tua intervenção. Eles foram clamar e falar, Senhor, ajuda-nos a vencer, porque o que será feito? Josué termina a oração dessa forma, que é a segunda coisa. Orar ao Senhor, do verso 7 ao verso 9. Ele diz, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar esse povo do Jordão, nos dar nas mãos dos amorreus, dos povos, para sermos destruídos, que nós ficássemos antes do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os outros povos, eles vão nos cercar, vão nos tirar o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Falou, nós vamos ser destruídos. Mas o que será do teu nome, Senhor? O seu nome vai ser envergonhado pela nossa derrota. Eles oraram a Deus. Eles se humilharam, mas eles foram falar com Deus. Fale com Deus. É Deus que pode agir, é Deus que pode intervir. Confia em Deus a situação. Paulo ele diz, não fique inquieto no seu coração.
Mas fale tudo o que tiver no seu coração. Coloque tudo diante de Deus. O que é que te preocupa? O que é que tem te afligido? O que é que tem te angustiado? Qual é a derrota que você tem enfrentado? O que você enfrentou? Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus a sua família. Ele estava orando pelo povo, era a família dele. Coloque diante de Deus a igreja. Coloque diante de Deus tudo. Fala, Senhor, o que está acontecendo? Nos dá discernimento para entender, orar a Deus, falar com Deus. Do Senhor vem a resposta. É o Senhor que responde, como diz Jeremias. Ele anuncia coisas grandes e firmes. Nós precisamos falar com Deus, falar com o Senhor. Ele poderia ter utilizado de tantas outras formas, mas ele resolveu falar com Deus. Nós precisamos orar cada vez mais. Eu preciso orar cada vez mais. Para subir no púlpito, nós precisamos orar mais. Eu preciso orar mais. Para adorar a Deus, para colocar o meu coração diante de Deus é pela oração. É rendendo a Deus a honra e a glória. Aleluia. Ele falou, Senhor, o que vai ser do seu nome? O seu nome vai ser envergonhado por causa dessa minha derrota. Tem crente que está conformado. Não, estou perdendo, mas está tudo bem. Melhor perder pouco do que perder muito. Irmãos, nós levamos o nome de Jesus. Amém. Nós anunciamos o nome do Senhor, que é o nosso Salvador. Amém. Nós não podemos nos conformar com uma derrota diante do nosso inimigo. O nosso inimigo, como eu disse, é Satanás. A gente não pode se conformar e perder a batalha para eles. Não, eu estou sendo tentado e às vezes eu caio nisso, está tudo bem. Não está tudo bem. Ah, mas é uma vez por ano. Não, é uma vez para nunca mais. Não posso me conformar com esse tipo de coisa. Eu vou buscar a Deus. Eu vou clamar. Quando isso começar, eu perceber os sinais, eu me lanço diante de Deus em oração. Eu me lanço diante dele. Eles passaram o dia falando com Deus, Senhor, 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 intervenha na nossa situação, nós vamos ser destruídos. E o teu nome vai ser envergonhado. Segundo passo, eles se humilharam, oraram. Terceiro, eles receberam uma revelação do que fazer. Do verso 13 ao verso 15, Deus fala, os filhos de Israel, ele não vai ser com eles, se eles não desarraigardes o anátema do meio de vós. Aí Deus avisa, levanta, santifica o povo e diz, santifiquem para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Anátema, maldição há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos, vocês não vão vencer até que tirem a maldição do meio de vocês. Vocês vão fazer chegar as tribos e as famílias, e vai chegar casa por casa, e vai tomar depois homem por homem. Será que aquele que for tomado com a maldição será queimado no fogo, ele o que tiver, porque ele transgrediu ou rompeu a aliança com Deus e fez loucura em Israel. Deus fala, vocês vão ter que resolver essa situação. Deus podia ter dado o nome, ó, foi Acã, vai lá, bate na casa dele, está enterrado no chão, pega, junta tudo, queima tudo, acabou. Deus fala, vocês vão ter que buscar. Deus, ele passa uma responsabilidade para nós. Você quer uma transformação? Se dedique. Amém. Mude as suas atitudes. Mude o seu comportamento. Mude o seu viver. Arranca do meio de você a maldição, o anátema. Não fala, não, eu vou deixar escondido, eu vou deixar de lado, vou deixar a 100 metros. É para lançar e para queimar e para destruir. Amém. Não é para brincar. Não é para falar, não, mas eu daqui a uma semana, um mês eu acerto. Porque vai ser maldição por um mês. Só um mês. Maldição. É só um mês que vai dar ruim. Vou conviver com esse errinho um mês. Depois eu resolvo a situação. Não é assim. Resolve a situação. Deus nos dá graça para resolvermos as situações. Porque Ele é o maior interessado em nos dar triunfo, em nos dar vitória. Ele
fala, vocês vão resolver. E ele dá a orientação. A revelação é o quê? Orientação do que fazer. A revelação não é assim, eu vou abençoar vocês, vou fazer grandes obras na vida de vocês. Não, vocês vão se santificar, vão chamar o povo, família, e vai acontecer isso. Enquanto acontecer isso, vocês fazem. Deus, ele dá uma resposta certa, objetiva, não é genérico, é algo objetivo. Ele fala, vocês vão fazer, e aí a minha bênção será com vocês. Terceira coisa, Deus traz revelação. 4, eles colocaram em prática, verso 16, Josué se levantou de madrugada, prática, rápido, ele não esperou, ele falou, eu vou esperar para daqui um mês, para daqui um ano, eu vou fazer o quanto antes. Quanto antes eu puder fazer, eu vou resolver. Não podemos deixar as coisas para a última hora. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. A gente não pode assumir, eu como quem prega, eu não posso preparar um esboço de sermão, uma pregação, faltando 15 minutos para chegar aqui. Faltando 10 minutos. Não posso fazer isso. Isso é falta de zelo, é falta de temor. Eu que louvo, toco bateria, não posso esperar das 5h50 para ouvir o louvor que vai ser tocado. Não posso viver assim. Isso é falta de zelo, falta de cuidado com aquilo que Deus nos deu, que Deus nos confiou. Aquilo que Deus nos confiou, nós temos que fazer do melhor, o quanto antes. Preparar. Ele foi de madrugada, ele falou, eu não vou esperar nem raiar o dia, vamos resolver logo a situação. Você quer vitória de Deus? Você quer que Deus intervenha? Você quer que Deus haja na sua vida, na sua casa, na sua família? Amém. Então faça o quanto antes. Não espere para a última hora. Faça o quanto antes. Resolva o quanto antes as situações. Não fique deixando pendências. Resolva. Eles descobriram o causador do problema. Verso 16 ao verso 23. Eu vou direto para o verso 20. Disse Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, fiz assim e assim, vi a capa, os ciclos de ouro, de prata, cobicei, tomei, escondi na minha casa, debaixo da terra. Josué mandou mensageiros e foi ver que estava tudo lá. Ele descobriu o que estava causando o problema. Às vezes nós queremos resolver a situação, mas a gente não sabe qual é o problema. Vamos resolver a situação, mas nós não sabemos o que está causando o problema. A pessoa chega em casa, está a parede toda molhada. Assim. Ela vai e pinta. Passa mais um mês, aí ela... colocar um mês. Aí mancha de novo, ela vai lá e pinta. De novo. Ela não está resolvendo o problema, porque o problema não está visível. Está dentro. Ela está amenizando a consequência. Vamos amenizando a consequência. Uma hora, a parede da rua. Tem uma história que um homem ele construiu uma casa e ele orou a Deus e falou, Senhor, se essa casa ela for se sustentar ou não, me dá um sinal para eu perceber. Não deixa aquela cara, porque eu vou investir tanto aí dentro, vou investir tantas coisas, Senhor, me dá graça. Ok, mudou, estava lá morando, passou 3, 4 meses, apareceu uma pequena rachadura no teto. Ele pegou e jogou o gesso, cobriu. Ok, resolveu. Passou mais um mês, apareceu uma rachadura maior em outro lugar da casa. Pegou o gesso. Passou, pintou, resolveu, falou, nossa, tá lindo. Passou mais um mês, apareceu em outro lugar uma rachadura que ia quase até o chão. Aí ele pegou, seu gesso. Passou um mês, a casa caiu. Aí ele foi falar com Deus. Falou, Senhor, mas eu pedi para o Senhor me avisar. Aí Deus falou, eu mandei 3 rachaduras. Você queria mais o quê? Deus está avisando. Deus está avisando. E Josué, ele mandou ir lá para ver se aquilo era verdade. Se era aquilo que estava, se era aquela pessoa. Falou, vai lá confirmar a história. Nós precisamos saber aonde está o problema e resolver ele o quanto antes. Aí nós temos que ter certeza que às vezes nós estamos lidando com uma consequência. Consequência
a parede molhada. Tem a causa. Qual que é a causa? A causa é o anátema. A gente precisa achar onde está o anátema. Onde está aquilo que é maldição. Onde está aqueles itens. Então eles foram atrás dos itens. Quando eles acharam, confirmaram. Aqui está a maldição. Outra ação que eles fizeram. Exterminaram o problema diante deles. Verso 24 e 25. Josué, todo Israel tomaram a campo e Zerá, prata, capa, cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, bois, jumentos, ovelhas, sua tenda, tudo que tinha levaram para o vale de Acor. Disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor turbará a ti este dia. Todo Israel apedrejou com pedras, queimaram a fogo e o apedrejaram com pedras. Eles resolveram o problema. E o problema, as consequências, como disse, Acã levou para toda a família. Foi tudo o que ele tinha destruído por causa do erro dele. Mas o povo de Israel exterminou aquilo lá. Extermine aquilo que te traz, que te leva ao pecado. É pessoas, bloqueia essas pessoas, é conversa virtual. É pessoal, começa a conversar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Tudo bom, amém. Se são coisas, se são atitudes, comece a se cuidar com as atitudes. É um local que eu fico muito nervoso quando eu vejo aquilo. Evita o local. Não tem como evitar o local. Clama a Deus, pede a Deus misericórdia, graça. Começa a se atentar em outras coisas. Começa a mudar a sua atitude. Tira, extermina. Como diz, eles exterminaram aquele mal. Não brinque com o mal, não guarde o mal. Extermine do meio de você, da sua vida. É ira descontrolada, extermine essa ira. Lança sobre o Senhor essa ira. É tristeza, lança sobre o Senhor a sua tristeza. O Senhor tem alegria para te dar. É perturbação, lança diante dele perturbação, ele te dá paz, que excede todo entendimento. Lança sobre Deus. Retire, extermine. É um local de caminho que você faz de trajeto, muda o local de trajeto. É um tipo de conversa que quando você começa a conversar, acontece, muda. Não converse sobre esse assunto. Evita. Tira esse mal. E o último, eles ergueram um montão de pedras. Verso 26. Levantaram um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que chamou o nome daquele local, Vale de Acor, até o dia de hoje. Eles ergueram pedras. Por quê? Porque erguendo as pedras, não tinha como aquele mal mais se levantar. É um memorial falando, aqui ficou, aqui ficará. Tem gente que está levando o passado como se fosse ontem. Ontem é passado. Levando o passado, coisa que aconteceu 30, 40 anos atrás. O pastor falou, um pastor que eu vi, o Michel Piragini, que a esposa dele, quando se converteu, com 17, 18 anos, ela pegou todos os diários que ela tinha da vida dela antes e queimou tudo. Falou, eu não quero lembrar de nada disso antes de Cristo. Nada. A pessoa, às vezes, ela traz as experiências do passado e fica lembrando do presente. Irmão, Deus tem algo novo. Amém. Deus tinha algo novo para o povo. O povo não podia ficar lamentando a morte de Acã, ficar pensando nisso. Eles tinham que seguir em frente. Coloca pedras sobre as situações e siga em frente, porque em frente há triunfo para você, para a sua vida, para a sua casa, para esta igreja. Há triunfo para nós. Enterra, deixe esse memorial, esse passado enterrado, siga em frente. O Senhor tem vitória para nós. Quarto, último agora. Terminar. Qual que foi a ação de Deus depois da restauração? Eles erraram, consequências do pecado, o que eles fizeram para restaurar? E agora o que Deus fez? Primeiro, Deus lhe garantiu a vitória. Capítulo 8, verso 1. Então disse o Senhor a Josué, não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha, tenho te dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a cidade e a terra. Deus fala,
vocês vão vencer. Amém. Deus fala para nós nessa noite, vocês vão vencer. Essa batalha que foi perdida aparentemente, vocês vão vencer. O Senhor intervém e dá vitória. Amém. Ele garantiu, ele falou, vocês vão guerrear, mas eu já estou falando o resultado, vocês serão vencedores nessa batalha. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém. Como Paulo diz em Romanos, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Em Cristo Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória, o triunfo em Cristo Jesus. Cristo, Ele é vitorioso. E nós que andamos com Ele somos igualmente vitoriosos. Vira aí para a pessoa do seu lado e diga, Deus te garante a vitória. Deus te garante o triunfo. Segundo, eles destruíram totalmente os inimigos. O verso 25 e 26 do capítulo 8 que nós lemos. Todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000. Todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir a todos os moradores de Ai. Todos os inimigos são destruídos. Não resta nenhum de pé. Nosso último adversário, como diz a palavra, é a morte. Mas aí Paulo diz, estragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Está em Cristo. Amém. Nós vencemos em Cristo. Cristo nos dá o triunfo. Ele venceu todos os inimigos. Como Paulo disse, o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. O Senhor venceu todos os nossos inimigos. O que é que nós estamos fazendo então aqui nessa terra? Somente testemunhando da vitória do nosso Senhor. Nós somos somente testemunhas daquele que venceu. Porque Ele venceu todos os inimigos. Todos os inimigos são destruídos. Aleluia. E agora se terminar. Deus foi glorificado. Deus garantiu a vitória. Eles venceram. Deus foi glorificado. Irmãos, Deus é glorificado quando nós vencemos. O nome dele é exaltado. O nome dele é glorificado. Amém? Então feche seus olhos. Vamos estar encerrando.